dia. Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se ha comprazido, nele só, mas sua glória me ha repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, aleluia. Só Cristo é o nosso fiel amigo, né, irmãos? Eu vou convidar aqui o diácono Luiz Cláudio para estar fazendo uma leitura. Logo após a irmã Jéssica com louvor. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler João, capítulo 20. João, capítulo 20. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que
o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Vamos continuar a leitura. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela ainda, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados, onde jazera o corpo de Jesus, a uma cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Elas lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Glória a Deus. Até aí. Lindo, né, irmãos? Amanhã é a Páscoa, dia da ressurreição do nosso mestre, o nosso Jesus Cristo, Salvador. Glórias por isso, em nome de Jesus. Não tem nenhuma oração aqui, mas oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. Nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor fez isso por nós, para apagar os nossos pecados, nós pecadores que somos, Senhor. E o Senhor livrou-nos desse tão tamanho e pesado fardo, Senhor. Pai, somos gratos a Ti por tudo que fez por nós, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, a cada servo seu, Senhor, aqui presente. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, a continuação do culto. Abençoa, Senhor, o nosso pregador que trará a sua palavra, Senhor. Senhor, dê a ele, Senhor, uma palavra para nós ouvirmos e que possamos guardar no nosso coração, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dele e a vida de cada servo aqui presente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? A nossa irmã Jéssica. Logo após, queria convidar o nosso presbítero Moacib para dar uma palavra para a igreja. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Há momentos em que amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente está o mar. Nessas horas dá vontade de chorar.
Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe e vou louvar, não vou deixar a luta destruir a minha fé, não temerei, na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível para o alto, olharei, o meu socorro está em ti, teu nome clamarei. Há momentos em que amigos não nos podem ajudar, há caminhos tão difíceis de passar, as montanhas são tão altas e na frente está o mar, nessas horas dá vontade de chorar, mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe e vou louvar, não vou deixar a luta destruir a minha fé, não temerei, na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se mergulhem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível para o alto, olharei, o meu socorro vem de ti, teu nome clamarei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mesmo que seja impossível esperar, os montes se abalem e te esperarei. Ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível para o alto, olharei, o meu socorro está em ti, teu nome clamarei. Confiarei em ti, Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria, né, estar aqui novamente, depois de algum tempo, né? Que a gente teve alguns problemas aí com a família. Meu filho faleceu, então eu contei com o pastor, eu falei com ele no mercado um dia, então ainda conversamos um pouco, mas graças a Deus, Deus dá a paz, Deus dá a tranquilidade, Deus dá a alegria, porque Deus é o dono de tudo. Nós amamos nossos filhos, mas Deus ama muito mais, e os filhos não são nossa herança. Eu aprendi isso na Bíblia, e Deus confortou nosso coração, e eu estou feliz da vida, porque coisa quando é de Deus, nós ficamos contentes, porque Deus é que tem todo o poder no céu e na terra, e Ele faz tudo o que Ele apraz. Ele é dono de tudo, e nós temos aqui apenas, nós somos servos dEle, para glorificar o nome dEle.
O irmão deu a oportunidade, eu vou ler um texto da palavra de Deus, muito importante para nós. É um texto pequeno, um versículo, mas praticamente é uma mensagem para nós nesta noite. Diz assim, é no mesmo evangelho que o irmão leu, no capítulo 20, e no capítulo 5, quer dizer, no versículo 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: na verdade, eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra. Nós estamos aqui para ouvir, né, irmãos? Quando nós vamos à casa de Deus, nós vamos para ouvir os hinos, ouvir testemunho e ouvir a mensagem. Não só ouvir, mas guardar. Como o Tiago diz, que não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, guardar ela em nosso coração. Jesus aqui ele começou falando a verdade, que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Na verdade, eu vos digo, que quem ouve esta minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Irmãos, aqui está uma palavra X para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Somos cristãos, estamos aqui de passagem nesta terra, mas nós temos que ter um final. O nosso final, o desejo de cada um é ir morar no céu. Ele disse aqui que nós precisamos de ouvir essa palavra de Deus. Uma palavra maravilhosa, é uma palavra que tem falado muito ao nosso coração. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala ao nosso coração de uma maneira gloriosa. Certa vez uma pessoa disse assim, hoje eu vou na igreja porque eu quero que Deus fale comigo. Irmãos, se nós abrimos a Bíblia, Deus está falando, porque nós temos aqui na nossa mão uma Bíblia. Ela fechada, ela é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando, transmitindo vida para aquele que está morto. Ela transmite vida para nós e por isso, meus irmãos, se nós vamos à igreja, é para ouvir as mensagens de Deus para o nosso coração. E quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Como agora ele está dizendo que na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra. Nós temos aqui para ouvir, nosso ouvido é bom, graças a Deus, para ouvir a palavra de Deus e crer no Pai, crer no Filho e crer no Espírito Santo. Crer no Pai tem a vida eterna. Outra coisa que ele diz aqui, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romano diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é uma palavra, meu irmão, que gravou no meu coração um dia, que eu fiquei com ela na cabeça muito tempo, e eu fiquei pensando, mas que palavra maravilhosa. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia e eu encontrei aqui, nessa passagem agora da Corema, como diz aí, o Jesus, o sofrimento, a morte. Hoje mesmo eu vi lá na televisão a crucificação, é uma coisa terrível, irmão. Não tem quem não se emociona, porque é triste demais. Aí eu estava lembrando, passou o Pilato lá, aí eu lembrei de Pilato, quando Pilato chegou e disse, Pilato disse, logo tu és rei? E Jesus disse para ele, tu dizes que eu sou rei. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E quem é da verdade, ouve a minha voz. É uma voz, irmão, a voz de Deus. Deus está falando conosco nessa noite. Eu cheguei aqui, os hinos que o irmão estava cantando, Deus está falando com nós, irmão. Nós, quando andamos na direção de Deus, a direção do Espírito Santo, que é o que funciona na igreja, é o Espírito Santo, irmão. Se não tiver Espírito Santo na igreja, não adianta nem falar nada.
Não adianta, porque nós temos pentecostal, igreja pentecostal, eu sou da igreja presbiteriana renovada, mas igreja, para mim, irmão, a igreja somos nós, estamos aqui e viemos aqui, vou continuando sempre vir aqui, glorificar a Deus junto com os irmãos, que eu conheço os irmãos aí, meus irmãos, que eu amo muito, e por isso a gente está aqui. Mas nós estamos aqui para afirmar cada dia muito mais na presença de Deus e sempre ouvindo a voz de Deus. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Se nós somos da verdade, irmão, nós não vimos voz estranha, nem a voz do inimigo, mas nós ouvimos a voz de Deus, que é a principal para cada um de nós. Eu deixo essa palavra com os irmãos, eu dei uma oportunidade de uns 5, 10 minutos, eu deixo a palavra com os irmãos em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe cada um dos irmãos aqui. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus continua abençoando a vida do nosso presbítero Moacir. Como ele disse, ele congrega ali na Presbiteriana Renovada, mas sempre que pode ele está aqui cooperando com a gente, ajudando a gente. Amém? Eu vou convidar aqui a irmã Ana para cantar o hino, dar uma palavra. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, mais uma vez, nós nos reunimos aqui na casa do Senhor. E vamos louvar o Senhor alegremente, porque Ele é bom e está conosco nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você veio, que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio, hoje conosco está. Que bom que você veio, Jesus vai te abençoar. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio hoje na casa de Deus. Que bom que você veio, Jesus vai te abençoar. Aleluia! Porque a igreja que ora, ela vai. 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 É como a casa construída sob a rocha, que vem a tempestade e ela não cai. É como a casa construída sob a rocha, que vem a tempestade e ela não cai. Mas a igreja que não ora, ela não vai. 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 É como a casa construída sob areia, que vem a tempestade e ela cai. É como a casa construída sob areia, que vem a tempestade e ela cai. Mas a igreja que
A igreja que ora, ela vai, ela vai. A igreja que ora, ela vai, ela vai. A igreja que ora, ela vai, ela vai. É como a casa construída sobre a rocha, que vem a tempestade e ela não cai. É como a casa construída sobre a rocha, que vem a tempestade e ela não cai. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Bom, tem alguns. Vamos apresentar os visitantes nessa noite. Tem algum papelzinho aqui para nos apresentar? Não. Tem alguém que nos visita nessa noite? Saudando assim com a mão. Qual é o seu nome? Giovanni. Como? Ana Flórida. Ana Vitória, perdão. É a irmã lá do fundo? Taiman. Deus lhe abençoe. Deus te abençoe. Vocês que vieram nos prestigiar o culto nesta noite. Vamos estar chamar a irmã Késia. Isso, né? Késia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida da Késia. A Laura tem um louvor, Laura? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar passando para a nossa palavra da oferta com o presbítero Eliezer. Logo após eu queria convidar a Jéssica para cantar mais um hino. Faz tempo que eles não vêm aqui, né? Eu quero saudar a amada igreja, na doce paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmão, eu queria ler um texto assim, bem conhecido de todos.
Todos estão cansados de saber, né? Mas é bom sempre lermos quando fala de oferta. O que é oferta? O que é dízimo? Né? Oferta, dízimo, é manutenção na obra de Deus, uma obra missionária, até mesmo mantimentos, enfim, até mesmo no remédio que amados irmãos precisam. Enfim, dízimo e oferta é justamente para isso, para que possa essa obra caminhar sempre avante. Vamos ler ali no livro de Malaquias, no capítulo 3. Eu quero trazer lá no verso 10 só. Vamos ficar com essa parte. Malaquias, todo mundo conhece. Só para nós ler, né, irmão? Para não ficar assim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo, e não será estéril, diz o Senhor. Ó, irmão, você vê, irmão? Dá para entender, irmão, que é uma troca. É uma troca, irmão. Vamos fazer assim, vamos supor que você não é uma troca de favor, né? Não é isso? Vamos fazer assim, mais ou menos. Então traga o dízimo, meu irmão. Traga a oferta. Oferta, dízimo. Porque aí o Senhor vai repreender o devorador. Enfim, o inimigo do vosso salário, Deus vai repreender. Amém? Oramos a Deus então, por essa oferta. Quem trouxe sua oferta, segure firme o seu dízimo. Vamos orar por aquele que não vai poder ofertar, que na próxima vez oferta. E que Deus venha mesmo aumentar o salário do seu povo. Senhor meu Deus, queremos, ó Pai, te agradecer por tudo que tem feito na nossa vida. Senhor, te agradecer pelo ar que nós respiramos, te agradecer, ó Pai, pela paz na cidade de Maringá, pela paz, ó Pai, que nós temos no nosso país, o Brasil, ó Pai, ainda que passa com esse problema de corrupção. Ó Senhor, abençoa o teu povo aqui presente, ó Pai, aqueles que vão ofertar, aqueles que vão entregar o dízimo, aqueles que não vão ofertar, ó Pai, abençoa eles, ó Pai, que a próxima vez possa ofertar. Senhor, vai salvando, vai curando, vai libertando nesse lugar, meu Deus. Senhor, repreenda o devorador, é a tua palavra que fala, meu Deus. Repreenda, Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa o teu povo ricamente na face da terra e sê conosco, é o que te pedimos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra e da morte, pensando até que é o fim.
Mas Jesus, que muda história, já declarou tua vitória, só para te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando anorava. Por um filho ela clamava e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando anorava. Por um filho ela clamava e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando a nossa irmã Jéssica, esse casal tão abençoado aqui. Vamos colocar-nos de pé, irmão. Vamos estar recebendo o nosso pregador hoje, o evangelista irmão Jonathan, que atendeu o nosso pedido de estar aqui trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Meus irmãos, a paz do Senhor. Obrigado, irmão. Que bom estar aqui com vocês, meus irmãos. Estou muito contente. Eu estava ali assentado e vinham algumas memórias, né? Que a gente nunca deixa de lembrar, né? Alguns momentos que passamos aqui. Tivemos o privilégio de congregar aqui nesta igreja durante 5 anos, de 2010 a 2015, sendo que 2014 e 2015, junto com o pastor Lazinho, ele me deu a honra de ser co-pastor nessa igreja, e eu fico muito feliz todas as vezes que eu venho aqui, né? Embora por causa do ministério que estávamos também exercendo, poucas vezes viemos aqui, mas agora fiquei 3 anos dirigindo igreja na cidade de Marialva, 3 anos e 2 meses, mas agora nós estamos
Quem sabe pensando em retornar para Maringá, né? Nosso tempo ali também já se findou e nós agora estamos orando ao Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a igreja nessa noite. Você quer ouvir uma palavra de Deus, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6. Eu agradeço meu xará, irmão Jonathan, também, que me convidou para estar ministrando aqui a palavra do Senhor no dia de hoje. Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos aí da palavra de Deus. Você encontrou, irmão? Juízes, capítulo de número 6. Versículo 12 a seguir diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala comigo, ou que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti, traga o meu presente e o ponha perante ti. Amém, irmão? Pode tomar o teu assento, querido. Todos conhecemos a história de Gideão, que a Bíblia fala que por causa da inobservância da palavra, da desobediência e o afastamento calculado, né, de Deus, a Bíblia fala que Deus entregava o povo de Israel nas mãos dos inimigos. A Bíblia fala que no tempo de Gideão, tudo que eles colhiam, tudo que eles plantavam, vinham os midianitas, amalequitas e mais uma tribo contra eles, roubava tudo que eles tinham e deixava eles na mão. Então, Gideão teve uma estratégia, ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar, como todos sabem, não é o lugar de malhar trigo, o lagar era o lugar onde era produzido o suco da uva. Mas a Bíblia diz que por causa dessas questões que eles estavam fugindo dos inimigos ou tentando aniquilar o máximo de perigo possível, ele estava malhando o trigo no lagar. Eu acho interessante que a história nos mostra que não somente Gideão, mas todos já estavam desanimados com a situação. E quantas pessoas na igreja, irmãos, que nós não encontramos na mesma situação, desanimadas. Parece que nada dá certo, o negócio não vai para frente. E as pessoas estão tentando criar estratégias para fugir desta situação, mas continuam desanimados. Aí chega na igreja, o culto que essa pessoa tinha para oferecer também vira um culto desanimado, reflexo da sua vida em que ela está enfrentando. Eu acho interessante que na Bíblia nós encontramos várias outras pessoas desanimadas. Por que não falarmos de Elias, que desejou até a morte, né? Nós vemos, além de Elias, Jonas, que preferiu fugir. Paulo, que falou, olha, por mim eu queria logo partir e estar com Cristo, mas por causa de vós eu vou
ainda permanecer no Evangelho. Então, o desânimo, irmãos, diante de situações desanimadoras, é comum, é normal, e às vezes você carrega esse fardo dizendo, não, mas eu não posso ficar assim porque eu sou crente, eu não posso ficar assim porque eu sou servo de Deus, mas o desânimo também chega na vida daqueles que servem ao Senhor. E é normal nós citarmos algumas frases que nós vimos aqui nesse texto, quando nós estamos em um processo de desânimo. Por exemplo, quando nós estamos desanimados, parece que esta situação vai nos mostrar que Deus nos abandonou. Olha só o que o texto vai dizer aqui no versículo de número 13. Mas Gideão lhe respondeu, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Porque quando estamos desanimados, irmãos, não entendemos o processo que Deus usa para lidar com cada um de nós. Então é mais fácil nós pensar, Deus nos abandonou. É ou não é, irmão? Tem gente assim ou não tem? Que no primeiro momento da tribulação a pessoa, não, Deus não está mais comigo. Eu não estou mais vendo Deus operando. Ou tem outro, irmão, ou às vezes no momento da dificuldade, as pessoas se esquecem das vitórias que Deus deu lá no passado. Olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 13, ainda no final do versículo, ele vai dizer assim, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram. As pessoas se esquecem, irmãos. Eu lembro que a Bíblia vai contar a história de Davi e Golias, e no momento em que a peleja estava prestes a se iniciar, a Bíblia fala que Golias já 40 dias clamando um homem. Gente, vamos parar com isso aí. Não precisa de guerra não, me dá só um homem para lutar comigo. E eu acho interessante que Davi, ele estava chegando no arraial, e a Bíblia vai dizer que todo mundo com medo de Golias, todo mundo espantado, escondido, desanimado. Quando Davi chega, ele vai dizer assim, ei, pode deixar que eu vou lá, mas olha o seu tamanho, menino, você vai enfrentar esse gigante? Mas o teu servo, quando estava lá no pasto, se vinha lá um urso, se vinha um leão, eu tinha que ir contra eles para salvar as ovelhas que estavam ali. Vitórias passadas, irmãos. Ele se lembrou de momentos em que Deus tinha dado vitória para ele. Olha para a sua vida. Quantas bênçãos, quantas vitórias Deus já te entregou até agora. E às vezes nós olhamos só para o problema. Ih, meu Deus, e agora? Mas se esquece que lá atrás você estava numa situação pior, e o Senhor entrou com providência, e o nome do Senhor foi glorificado na sua vida. Lembre, irmãos, tente puxar na memória aí dos momentos em que você pediu até a morte, Senhor, eu quero morrer. Aí de repente vinha o Espírito Santo de Deus para consolar o teu coração. Toda a situação que nós estamos enfrentando, ela não pode ser comparada maior do que aquela que você já venceu. Foi um momento de doença, enfermidade, problemas na família, com a família, com os filhos. E o Senhor, Ele nunca te desamparou. Não vai ser agora que Ele vai te desamparar, meu irmão. Ele está contigo, e nessa noite você tinha tantas outras coisas para fazer, mas Ele te trouxe aqui para te dizer, eu estou contigo em todos os momentos. Ele está conosco em todos os momentos. Terceira frase que nós vemos de Gideão aqui, ele vai mostrar que quando nós estamos em dificuldade, nós não enxergamos que temos o recurso necessário. Olha só o que ele vai dizer no versículo de número 15. Ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Ele não conseguia enxergar que Deus já tinha planejado, Deus já tinha arquitetado e já tinha disponibilizado todos os recursos necessários para ele vencer a peleja. A quarta frase que ele vai usar de efeito, e eu vou correr um pouquinho aqui, é que ele vai dizer que as dificuldades que ele estava passando
vai levar a pessoa a buscar sinais e deixar passar despercebidos que tem a providência necessária. Quantas vezes é assim, irmão? A pessoa, ao invés de ver que Deus já preparou o livramento, a pessoa começa a buscar sinais. Não, se for Deus, vai acontecer isso aqui. Vamos ver. Olha lá, ó. Vamos ver se Deus vai mostrar um sinal aí. Eu quero ver um sinal se é da vontade de Deus. Mas era o próprio anjo do Senhor que estava ali ao lado dele, e ele pedindo sinal. E quantas vezes não é assim, irmão? Deus já providenciou tudo, e você está lá orando ainda. Jesus, me mostra se é da sua vontade. E parece que Jesus não quer mostrar. Por que Jesus não quer mostrar, meu irmão? Porque a resposta já foi dada, você que deixou passar desapercebido. Deus já te respondeu, Deus já falou com você qual é a vontade dele, mas mesmo assim você deixou passar despercebido. Então, irmãos, essas são as frases que nós vemos que ele falou, como no versículo 17 ele disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que falas comigo. Ô irmão, e o anjo estava ali do lado. Estou com você aqui, Gideão. E Gideão pedindo um sinal. Então, irmãos, como que nós podemos vencer esses momentos de desânimo? Como que nós fazemos, segundo a palavra de Deus, para vencer esses momentos em que estamos desanimados? Eu não quero mais ir para a igreja, não. Não vai. O negócio não flui. Sei lá, estou até meio desconfiado aí. E Deus, ele quer dar vitória à igreja de Morangueira. Deus, ele quer dar vitória à sua vida, meu irmão. Mas você precisa vencer esse momento. Então, irmão Jonathan, como que nós vamos vencer? Primeiro, não ouça pessoas medíocres, pessoas incrédulas. Deus falou que daria a Israel a terra de Canaã. E quando eles chegam lá na beira de Canaã, manda lá os espias espiar lá. O que os espias falam? A terra é boa, lugar lá excelente, mas não é para nós não. Irmão, a Bíblia diz que isso inflamou todo o povo, que isso fez com que todo o povo se desanimasse, pela palavra de alguns homens que disseram que a terra não seria deles, mas eles se esqueceram que o próprio Deus disse: eu vou dar a vocês a terra de Canaã. Quem sabe você está ouvindo a pessoa errada, meu irmão. Quem sabe você está trocando ideias com pessoas erradas. Quem sabe você está ouvindo medíocres. Não vai para frente não, viu? Vai naufragar, mas Deus está dizendo: eu estou contigo. Não vai naufragar porque é de Deus, irmãos. E se é de Deus, não naufraga. É o Senhor quem sustenta. É o Senhor quem sustenta. Mas tem o fulano de tal, disse isso e disse aquilo. O médico falou para mim, eu já contei isso aqui na Morangueira várias vezes. O médico falou para mim que com 16 anos nem andava, eu ia estar andando. Hoje eu só não ando, irmão, quando não quero, mas o Senhor me curou do problema na coluna que eu tinha, e eu estou aqui dando glória a Deus. Se precisar, eu dou até uns pulinhos aqui. Então, irmãos, a última palavra é de Deus, irmão, não é do homem. A última palavra não é do médico que disse: já tomou conta de tudo. Se Jesus quiser, ele cura e ele faz um milagre maior além do que nós pedimos ou pensamos. Se o Senhor quiser, ele entra dentro daquele tribunal e ele tira tudo que for para ser tirado, e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Então não ouça pessoas medíocres, pessoas que não creem em Deus, pessoas que estão mais dispostas a criticar do que ver a ação do Espírito Santo operando na vida da igreja. Pessoas que estão mais dispostas, irmãos, a procurar sinais do que ver Deus operando maravilhas no meio do seu povo. E se você quer saber de uma coisa, meu irmão, nessa noite o Senhor, ele pode fazer algo extraordinário na sua vida, só para mostrar para você que ele é Deus sobre a sua vida. Então não ouça pessoas medíocres. Segunda coisa, irmãos, não coloque a sua esperança nas incertezas desta vida. Quantas vezes nós vemos, irmãos, as pessoas reclamando e dizendo: mas olha lá fulano de tal que deu certo. Olha lá fulano de tal que deu certo naquela situação.
Ah, e eu sou crente e às vezes não dá certo. Vamos ler alguns versículos bíblicos aí, irmão. Mateus capítulo de número 6. Abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 6. Um texto conhecido da igreja. Mateus capítulo de número 6. Olha só o que vai dizer a partir do versículo 25, bastante conhecido. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso, ou não andeis preocupados, não andeis ansioso. Irmão, você sabe o que eu acho interessante? Deixa sua Bíblia aberta aí, nós vamos continuar lendo. Mas eu acho interessante que nós somos crentes há tanto tempo, irmão. Temos a Bíblia à nossa disposição a todo tempo. E quando nós passamos por dificuldade, nós preferimos blasfemar, reclamar do que ver o que o Senhor tem para nos dizer. Não andeis preocupados, gente. Não andeis cuidadosos, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que estáis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas o gentil procura. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabeis que necessitai de todas elas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não estáis preocupado com nada disso, irmão. Não ficar preocupado. Olha, irmãos, Deus ele está assumindo a responsabilidade aqui. Você pode buscar o reino de Deus, que o do resto eu me comprometo, Deus está dizendo. E às vezes, irmãos, nós nos preocupamos, Ah, mas vai acabar o gás. Ah, mas não vai dar tempo. Ah, mas a luz vai cortar. Ah, irmão, nós quando estávamos lá em Marialva, nós no meio do culto pedimos para os irmãos contar testemunho. E quantas vezes nós fomos fortalecidos, irmão. Um irmão mesmo lá, hoje ele trabalha com gás, mas ele contou uma vez que o gás dele, antes dele trabalhar com gás, que o gás dele durou 6 meses, irmão. Ele, a mulher e 2 crianças. Ô, irmão, você acha que é fácil um gás durar 6 meses, irmão? Com 2 crianças em casa? Eu e a minha esposa, que é só nós dois, é 3 meses, torando ali, irmão. E regrando de vez em quando. Vamos deixar você fazer comida. Não, estou brincando. 6 meses, irmão. Mas todas as vezes que ele recebia o pagamento, não ia dar para pagar o gás, ele abraçava o bujão de gás e falava: Deus, esse mês não vai dar de novo, Jesus. Não vai dar. Aí o mês que ele chegou, pegou o dinheiro e falou: opa, esse mês eu consigo trocar o gás. O gás, acabou o gás. Irmão, eu creio que Deus faz essas coisas ainda assim, irmão. Já contei várias coisas sobre isso aqui. Mas Deus, ele continua operando. Nós não precisamos nos preocupar. O que nós temos que fazer então, irmão Jonathan? É louvar o nome do Senhor, adorar o Senhor. Não com irresponsabilidade também, irmão. Você viu lá que o irmão falou do gás do outro irmão, então a partir de hoje eu não compro mais gás nessa casa. Não quer comprar mais gás, então prepara a lenha, né? Deus, ele vai dar a providência sim, irmão, mas é quando ele vê que nós estamos incumbidos no reino de Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 125 que os que confiam no Senhor
são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Tem um texto que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, que é conhecido dos irmãos também, mas vamos ler lá para nós, só para nós dar uma estudadinha nesse texto aqui. O irmão falou que eu posso ir até às 10 hoje, então eu estou animado, irmão. Romanos capítulo de número 8. Olha só o que vai dizer a partir do versículo de número 35. Romanos 8 e 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai começar a falar umas coisas aqui, irmão, que às vezes nós, como eu já disse que somos crentes há tempo, às vezes esquecemos de ler a Bíblia e baseamos a nossa fé segundo a fé de outras pessoas, segundo a fé daquilo que as outras pessoas dizem, e esquecemos de exemplos como esse da Bíblia. Os tempos de Paulo eram outros tempos. Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, não aos romanos, mas à igreja de Roma. E quando Paulo estava escrevendo à igreja que estava em Roma, melhor dizendo, Paulo, na mente de Paulo, está passando o momento em que eles estão vivendo. A Pax Romana sendo ameaçada, o burburinho que estava entre os judeus e os romanos crescendo, uma coisa muito grave poderia se iniciar, sem contar que Nero já estava decapitando os judeus, encerrando os judeus, deixando passar fome, tiravam as roupas do judeu e na época de frio deixava eles presos nu para que eles chegassem à morte. Paulo, com tudo isso na cabeça, Paulo vai escrever Romanos capítulo de número 8, e quando ele chega nesse versículo, ele começa a pensar assim: o que pode nos separar do amor de Deus? Está vendo, irmão, que às vezes no momento do desânimo, né? Esse negócio de ser crente aí, acho que não vai colar para mim não é para mim não. Agora eu vou parar de ir na igreja, né? Aí falar que você nunca pensou assim, irmão, quando nós estávamos dirigindo a obra missionária lá em São Miguel do Cambuí, longe de tudo, não tinha polícia, não tinha ambulância, não tinha mercado, não tinha nada. Você queria ir no banco, você tinha que andar quase 30 quilômetros para ir no banco. E um dia eu estava sentado no sofá lendo a Bíblia e ouvindo a minha esposa chorar no banheiro. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Isso aqui não é para mim não. Eu vou ficar aqui nada, rapaz. Eu vou ficar sofrendo aqui. Tem uma cidade grande ali, Maringá. Eu vou para Maringá, eu vou ficar aqui sofrendo. Aí Deus falava assim ao meu coração: larga de ser frouxo, rapaz. Larga de ser frouxo. Aí a gente vai ler o que Paulo fala. Olha só o que Paulo fala: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome. Irmão, nem fome nós passamos aqui, irmão. Fala a verdade, irmão, nem fome se passa aqui, né? Ou a fome, mas na época de Paulo, Nero deixava os cristãos sem comida. Você é cristão? Então você não pode comprar, rapaz. Você não pode comprar e você não vai comer. Você vai morrer de fome. Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aí ele continua dizendo, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Paulo, ele sabia que a qualquer momento ele seria morto, mas ele dizia: nada me separa do amor de Cristo, nada. E ele continua dizendo: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E o versículo 38, ele já falou um monte no versículo 35, mas ele conclui no 38 e 39 dizendo assim: porque eu sei de uma coisa, ou estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Aí Paulo não tem mais o que falar, ele fala assim: nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha, irmão, e às vezes uma dor de cabeça: eu não vou mais na igreja porque Jesus não quer me curar da dor de cabeça.
Jesus não deixou eu comprar aquele carro. E vai inventando tanta desculpa, irmãos. E existem pessoas hoje em dia morrendo por causa do evangelho. E quantos crentes com frescura aí por aí, irmão? Eu não vou para a igreja hoje porque eu não tenho roupa para ir para o culto. Irmão, tenha vergonha na cara. Quantas pessoas, no ano em que a Igreja Assembleia de Deus completou 100 anos, eu me lembro que o pastor Robson fez uma homenagem aos irmãos que tinham mais de 50 anos de fé lá na igreja sede. E eu me lembro que eu estava sentado na primeira fileira e observando os irmãos que estavam ali há mais de 50 anos. Quantas coisas enfrentaram, irmãos. E eu pensando, meu Deus, que responsabilidade que eu tenho. O evangelho agora está nas minhas mãos. A responsabilidade é minha de passar adiante. Hoje as casas têm ar-condicionado, igreja com ar-condicionado, né? Carro bom, irmão. Carro do ano. Tem lá conta no banco, tem tantas coisas. Mas eu peguei um tempo ainda. Eu era co-pastor de uma igreja na cidade, no distrito de Santa Zélia, que nem luz tinha. E era tão lindo você ver os irmãos com tanta alegria, louvando o Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Hoje se acaba a energia, irmão. O povo sai praguejando ainda dizendo, mas o pastor nem pagou a energia da igreja. Irmãos, nós precisamos entender que passamos momentos e enfrentamos dificuldades, mas Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e todas as coisas estão ainda no controle de Deus, e no momento dEle, Ele entra com providência para que o nome dEle seja glorificado. Nada, irmão, nada pode nos separar do amor de Cristo. Eu era de um tempo, não é que eu sou, né, irmão, antigo na fé, eu sou novinho na fé, eu tenho, acho que vai fazer agora o ano que vem, ou esse ano, 20 anos de fé. Eu prego desde os 14 anos, então vou fazer 17 ou 18 anos que eu ministro o evangelho. Mas você sabe, irmãos, quando eu me converti, se eu faltasse um culto, chegava no outro dia, era a mesma coisa de você ter desviado, pastor. Por que você não veio no culto ontem, rapaz? O que aconteceu que você não veio no culto ontem? E se eu falasse para o pastor, teve um negócio lá, eu falei, desse jeito você não vai para o céu não, rapaz. Coisa simples, irmão. E isso gerava um temor tão grande em nós. Na época eu não era nem namorado da minha esposa, congregávamos juntos, mas não era nem namorado da minha esposa. Mas, irmãos, nós estávamos no culto todo dia. Era culto de segunda a segunda, e no domingo ainda tinha 3 cultos no domingo. Nós estávamos em todos os cultos, glorificando a Deus e adorando ao Senhor. Tá calor, não vou no culto hoje. Tá frio, não vou no culto hoje. Hoje vai passar aquele programa na televisão lá, Expoingá. Tantas coisas, irmãos, para nos afastar. E isso vai causando desânimo, irmão. Porque quanto mais longe de Deus, mais Deus está longe também da pessoa. 1 Crônicas, capítulo 15. Então, irmãos, nós devemos tomar como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Mas em todas estas coisas, ou melhor, mas nada pode nos separar do amor de Deus. Não coloque a sua esperança nas incertezas desta vida. Coloque a sua esperança em Deus. Eu sei que não é do costume dos irmãos, mas só para quebrar um pouco o gelo aqui, dá uma olhada para o irmão e diga, irmão, coloque a sua esperança em Deus, irmão. É em Deus, irmão, que nós temos que colocar esperança. É em Deus que nós precisamos colocar esperança. Mas o governo disse que vai, não importa o que o governo disse. Enquanto Deus não der a última palavra, o negócio não acontece, irmãos. É Deus quem dá a última palavra. É Deus. E também, irmãos, primeiro eu disse que não devemos ouvir os medíocres. Precisa separar-se para ouvir todo mundo, irmão? Você lembra da filha de Jairo? Jairo foi lá correndo para Jesus ressuscitar a filha dele. Chegou alguém e falou o quê, irmãos? Os irmãos lembram? O que eles falaram? Para com isso. Já morreu já. Já morreu, não fica atormentando mais o mestre, não, está morta. Agora não tem mais esperança, não. Jesus disse, eu irei até onde ela está
Jesus ele fala uma palavra que no original é uma confusão, mas Jesus ele quis dizer assim: eu irei e darei vida a ela. Oh, irmão, a última palavra é do Senhor, irmão. Então não ouça os medíocres. Segundo, não coloque as esperanças nas incertezas dessa vida. E por último, irmãos, não coloque a esperança nos seus próprios anseios. Você sabe o que a Bíblia ensina sobre a oração? Sabe por que tem gente que pede e não recebe? A Bíblia fala assim: pedis e não recebeis, porque pediu mal, para esbanjar nos vossos próprios deleites. Então tem pessoa que quer um negócio, irmão, e ele quer de qualquer jeito. Deus não quer dar para ele, mas ele quer. E ele fica orando, eu vou continuar orando. Jesus fala: o problema é seu, eu não vou dar. E ele está orando: oh, Jesus me dê, Jesus não dou. Ele dê, Jesus não dou. Dê, Jesus não dou. E fica aquela guerra, e passa ano, e vem ano, e vai ano, e o negócio não acontece. Mas por que não acontece? Porque não é da vontade de Deus. E não vai acontecer nunca. Se Deus falou que não vai fazer, não vai fazer. Eu acho lindo uma expressão de Paulo. Quer ver? Vamos ler lá Filipenses capítulo de número 4. Filipenses capítulo de número 4. É um texto que é pregado de forma errada esse aqui, irmão. E tem levado o povo a uma esperança errada, uma expectativa errada, uma crença errada. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 11 a seguir, vai dizer assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Não digo isto como por necessidade. O que Paulo está falando aqui, irmão, é que quando Paulo chega na Macedônia, Paulo está falando aos irmãos de Filipe, que quando ele chega até ali, ninguém, irmão, chegou até Paulo para falar assim para Paulo: Paulo, você está precisando de alguma coisa aí? Está precisando de alguma coisa aí, Paulo? Está sentindo falta de alguma coisa? Ninguém, irmão. Paulo, missionário, estava na obra de Deus. Não que Paulo se preocupasse com isso, mas porque Paulo entendia que o coração dos irmãos estava em outro lugar. Aí Paulo fala assim: olha, gente, agora quando eu cheguei aqui, aí ele volta para os irmãos de Filipe, ele fala assim: agora vocês me deram muito mais do que eu precisava. Vocês foram além, né? Vocês foram além do que eu tinha pedido. Aí ele vai dizer assim no versículo 11: não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar-me com o que tenho. Vocês descem, não descem, não tem problema, mas eu vi que o coração de vocês é diferente. E eu já estou me contentando com isso. Aí ele vai dizer assim, versículo 12: eu sei estar abatido e sei também ter em abundância. Este é o problema, irmão. É que a igreja do século 21, né? 21. Não sabe, irmãos, nem ter em abundância, nem estar abatido. Porque se tem abundância, irmão, final de semana pega o carrão e vai para a praia. Não vai para a escola dominical. Quando está na prova, irmão, irmão, quando está na prova, Jesus, olha, Jesus é hoje. Se o Senhor me entregar, Jesus, se o Senhor me entregar aquela bênção, eu vou passar uma semana de joelho. Jesus, meu carrinho velho, né? Estava falando isso para minha esposa. Meu carro velho, né? Se o Senhor me der um carro novo, eu vou fazer a sua obra. Aí Jesus dá um carro novo, ele coloca um adesivo assim atrás, bem grandão: propriedade exclusiva de Jesus. Dia de chuva, irmão, passa perto dos irmãos, chega a jogar água nos irmãos, mas não dá carona, né? Irmão, eu não estou falando que isso é pecado, irmão, você ter ou não ter, não estou falando. Eu estou falando que tem pessoas que não sabem administrar aquilo que Deus dá para ele. Paulo, ele falou: eu sei estar abatido, mas eu sei também ter em abundância. E toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Tem pessoas, irmãos, que sabem administrar aquilo que Deus deu de uma forma maravilhosa, que às vezes ele não tem nada, irmão, e você olha para ele e você fala assim: meu Deus, esse irmão é rico, hein? É nada, irmão. É que o irmão sabe administrar aquilo que Deus deu a ele. Você fala assim: meu Deus, um dia eu quero ser igual o irmão fulano de tal, a roupa, meu Deus, que status do irmão. E não sabe que o irmão está lá todo dia: Jesus, tem misericórdia, Jesus, da minha vida.
E ele continua dizendo, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E às vezes a gente vê o povo pregando, falando, eu posso todas as coisas. Mas o que Paulo está dizendo aqui é em que todas as situações da vida, ele sabe que Deus está fortalecendo ele. No momento da abundância, irmão, ele tem o que comer, ele tem o que vestir, ele anda de carro novo, o carro está com o tanque cheio de combustível. Mas chega o momento da prova, irmão, que não tem o que vestir, não tem o que comer, não tem gasolina, o carro quebra. Mas mesmo assim ele está dizendo, eu posso todas as coisas porque Cristo tem me fortalecido. Não é só no momento das bênçãos, mas nos momentos das provas. E ele continua dizendo assim, todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Versículo 17, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Versículo de número 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas... O que está escrito aí, irmão? Todo o vosso querer, é isso, irmão? Tudo que você pede em oração, é isso? Tudo que você deseja, tudo que você almeja, todas as vossas necessidades. E a gente vê os crentes pregando assim, irmão, você pode todas as coisas em Cristo, irmão, Deus vai suprir tudo que você quer, meu irmão, Deus pode te dar, é só você orar. Mentira, irmão. Deus, ele não dá tudo aquilo que nós queremos. Deus, ele dá tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, Deus dá. Aí volta o texto que nós lemos de Mateus capítulo 6. O que por que você está ansioso pelo que é a vez de comer, a vez de beber, a vez de vestir? Deus sabe de todas essas coisas. Basta você buscar o reino de Deus e tudo que você precisa será acrescentado. O camarada está passando fome e está lá orando, dizendo assim, Jesus, prepara aquele carro, Jesus. Deus não vai atender, irmão. O casamento na ruína e o camarada está lá, Jesus, olha aquele emprego lá dos meus sonhos. Irmão, Deus, ele vai de acordo com a sua necessidade. Amém, irmãos? Tudo que você precisa, até para a obra de Deus, irmão. Ah, mas eu queria tanto pregar, eu queria ensinar, eu queria louvar, eu queria fazer alguma coisa. A Bíblia diz, João capítulo 15, outro texto que nós erramos quando vamos explicar. João capítulo 15, abre aí para nós lermos aí. João capítulo 15. Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, fala, começa de novo aí, irmão. Ah, misericórdia, hein? João capítulo de número 15. Versículo de número 7. Outro texto, irmão, estamos falando sobre desânimo ainda, irmão. Mas outro texto que nós usamos errado aqui, ó. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Que lindo isso, né, irmão? Mas o que ele está falando aqui, irmão? Frutificação espiritual. Ele está mostrando que Jesus é o agricultor e nós somos os ramos. E ele está dizendo assim, irmão Cibe, o que você precisa para frutificar, peça a mim que eu vou te dar. E às vezes nós falamos assim, eu queria tanto cantar, mas eu tenho vergonha. Irmão, eu fora do microfone, irmão, eu sei isso aqui, ó. Eu assentado ali, o Jonathan viu hoje aí, ele falou assim para mim, irmão Jonathan, começa a oração. E eu falei, irmão, eu tenho vergonha de começar, estou chegando assim. Irmão, eu sou tímido, irmão. Eu no meu serviço, eu preciso lidar direto com o cliente. Para mim conversar com o cliente, irmão, eu chego, bom dia, numa dificuldade. Mas um dia, irmãos, eu tinha... Todas as vezes, obrigado, irmão.
que você for buscar a Deus em oração, colocar um projeto nas mãos do Senhor, primeiro você vê os seus recursos, primeiro você olha e vê se realmente é essa a vontade de Deus, se é isso que mesmo que é para ser feito. Quantos casamentos que estão frustrados, irmãos, porque não oraram? E você sabe o que eu acho lindo? Eu já estou terminando. Mas quando eu estava orando a Deus para me casar com a minha esposa, nós éramos noivo ainda, pouco tempo de namoro. Eu me lembro que o meu pastor chegou até mim e falou assim para mim: olha, não case porque não é de Deus. Você vai sofrer, você vai passar pouco tempo, você vai largar e vai ficar ruim para você porque você tem ministério. E um dia eu lendo a Bíblia, irmãos, eu encontro um versículo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, se não me foge a memória, não, um pouquinho antes, que Paulo ele vai dizer assim, que havendo amor, cessarão as profecias. Se tem amor, cessa a profecia. Eu e a minha esposa estamos indo para 11 anos de casado, né? 16 anos que nós estamos juntos, irmãos. E até hoje, irmãos, o Senhor tem sido glorificado na minha vida. É o melhor presente que eu ganhei de Deus. Eu estava falando para ela ainda ontem, né? Não podia esperar coisa melhor. Cuida muito bem de mim, irmão. Tem dia que até fico... E ela, calma, não é assim. Calma, rapaz. Né? E eu glorifico a Deus pela vida dela. E sabe o que isso eu aprendo, irmão? Que nós precisamos colocar as nossas orações de acordo com a vontade de Deus. Você acredita assim, meu irmão? Você pode se colocar de pé? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu irmão. Se você está desanimado, cansado, triste, abatido, não quero mais saber de nada, não. Venha até aqui à frente, irmão. Tenha coragem, venha aqui à frente. Nós estaremos orando por você nesse momento. A igreja de olhos fechados. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Fecha os teus olhos, irmão. Alguém disse que a sua família não tem jeito, os filhos já não têm. Nem presta mais, para de orar por esse negócio, por esse projeto, não tem mais jeito, vai de mal a pior, mas a palavra que eu tenho de Deus para você é: Deus, Ele pode reverter esse quadro nesta noite. E se você quiser, venha até aqui à frente. Eu vou esperar um pouquinho para você vir aqui. Eu quero orar por você, eu vou orar por você. A igreja de olhos fechados, vamos cantar de novo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Estenda suas mãos para cá. Xarabacalabassuira candororandurai. Aleluia, Deus tem coisas maiores para a sua vida, meu irmão. Os projetos de Deus não caíram por terra, não, meu irmão. É mentira do diabo que fracassou, que não deu jeito, e você vai se frustrar. É mentira do diabo isso daí. Deus, Ele ainda não desistiu de você, dos seus negócios, sonhos, projetos, família, mas Ele está te dizendo: continue orando, continue buscando, continue intercedendo, continue levantando pelas madrugadas, continue de joelhos dobrados, lendo a Bíblia, continue cantando, ensaiando louvores, ensaiando corinhos, continue, porque a vitória de Deus
ela vem para a sua vida a qualquer momento, e você vai cantar o hino da vitória, e você vai cantar o hino da vitória. O seu casamento, irmão, está nos projetos de Deus, a sua saúde está nas mãos de Deus. E Deus, ele vai fazer como ele queira, ainda que esteja longe do outro lado do continente, do outro lado do oceano, mas o Senhor, ele tem poder para reverter a situação e fazer com que o nome dele seja glorificado na sua vida. Vamos orar. Eu gostaria de ouvir a igreja orando. Ore, irmãos, ore agora. Abra a sua boca e comece a dizer ao Senhor o que você está querendo. Comece a dizer ao Senhor o que você precisa. Comece a dizer que Deus está te visitando, Deus está te vendo, e se você estiver antenado ao que Deus está fazendo, Deus, ele vai te visitar aí aonde você está. Deus está no nosso meio, meu irmão. Ore, abre a boca e fala para ele: Senhor, entra com providência. Jesus, entra com providência. Senhor, o Senhor conhece melhor do que eu, entra com providência. Você não precisa brigar coisa nenhuma, você não precisa ficar brigando com ninguém, não. Você só precisa orar e deixar que Deus, ele faz o resto por você e pela sua vida. Ore, 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 ore. O Senhor, ele está te visitando nesta noite. Ore. Eu sinto uma graça de Deus tão grande aqui, meu irmão. Deus está no nosso meio. Abra o seu coração, que ele pode fazer coisas grandes nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos orando neste momento juntamente com a igreja do Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas, Senhor. Meu Deus, e quantos de nós, Senhor, se encontram desanimados? Quantos se encontram abatidos, sem vontade de vir para o culto, Senhor, sem desejo de orar, não consegue mais nem ler a Bíblia? Quantos de nós estamos enfrentando situações desanimadoras e às vezes pensamos que o Senhor não está conosco, pensamos que tudo aquilo que passou foi em vão, Senhor. Jesus, mas nessa noite nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor envia sobre o teu povo a graça que precisam para continuar na caminhada, Senhor, para continuar lutando, para continuar vencendo, para enfrentar as mazelas desta vida, para enfrentar os problemas sociais, problemas de ordem espirituais, e o teu nome, Senhor, seja glorificado. Senhor, que esta prova vire testemunho, que esta prova, Senhor, vire bênção, Senhor, e possa ser motivo de outras pessoas conhecerem e adorar o teu nome. Nós estamos orando, pedindo e agradecendo ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ué, irmão, cadê o povo? Para ensaio ficou 10, irmão. Vamos lá de novo agora, vamos lá? 1, 2, 3 e... A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a sua vida, leve a sua vitória. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o Jonathan mais uma vez pelo convite, viu? Que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus, irmãos. Queremos agradecer a presença do nosso irmão Jonathan, sua esposa Jéssica. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, meu irmão, a vida da sua esposa. E sempre que puder, volta aí que nós estamos esperando. Graças a Deus pelos irmãos que também estão aqui conosco. Deus abençoe a vida de cada um. Continue cooperando, continue orando, que Deus está aí conosco para dar a graça. E amanhã temos a nossa escola dominical. Tá? Não falte, venha aprender mais a palavra de Deus. Estamos estudando sobre o tabernáculo. E Deus está dando graça para a nossa escola cada vez mais. À noite temos o grande outro culto. O nosso evangelista Felipe vai estar ministrando a palavra de Deus. Contamos com a presença de todos os irmãos. Venha cultuar a Deus juntamente conosco. Amém? Vamos estar nos despedindo, irmão. Vamos colocar em pé. Vou convidar aqui o presbítero Eliezer. Está orando e nos despedindo.
Também só lembrando, irmãos, que quinta-feira também tem a posse do nosso novo pastor aí, tá? O pastor Anderson e a sua esposa estará tomando posse aqui quinta-feira. Contamos com a presença de todo mundo, tá? Oramos a Deus. Senhor, meu Deus, queremos, ó Pai, te agradecer por tudo que tem feito na nossa vida. Senhor, te agradecer, ó Pai, por essa palavra que nos edificou, que falou comigo, ó Pai, muito, ó Pai. Deus abençoa o teu povo, ó Pai. Aqueles que não poderem estar conosco também, ó Pai, abençoa eles, ó Pai. Senhor, manifesta o seu poder, ó Pai. Ó Pai, também traga o teu povo, ó Pai, para a escola bíblica dominical amanhã, Pai. Também para o culto, Senhor Jesus. Sê conosco e que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Vão em paz.